RV Esportes, oferecimento Navesa GWM, sua fornecedora Ravel, o veículo híbrido mais vendido do Brasil. Precisão Tintas, cores e proteção para o seu lar, indústria e veículos. Diretaço, transforme seus ambientes com as melhores marcas do mercado. Funipol, seu centro automotivo para segurados e não segurados. Hotel Morada do Sol, a melhor hospedagem no coração de Caldas Novas. Olá, telespectador do seu RV Esportes, está começando aqui pela sua TV Rio Verde, canal 3.2 para toda a cidade de Rio Verde, mais um RV Esportes. E hoje, segunda-feira, hein? Essa semana de feriado, uma semana um pouco mais curta, alguns vão emendar, mas o futebol não para. E o futebol não parou, inclusive, esse final de semana, porque tivemos rodadas da Série A, rodada da Série B, rodada da Série C e também da Série D do Campeonato Brasileiro. E tivemos goianos em campos. Alguns foram bem, outros foram mal, mas o detalhe, por exemplo, o Atlético Goianiense jogou ontem à noite contra a equipe do Amazonas, empatou lá na cidade de Manaus, estava vencendo, mas deixou escapar aí a vitória contra a equipe do Amazonas. Para muitos não foi um bom resultado, mas para o presidente, ali para a comissão técnica do Atlético Goianiense, foi sim um bom resultado, porque jogou fora de casa e o Atlético, inclusive, prometeu aí 3 reforços. Mas também tivemos na sexta a vitória do Vila Nova na sexta-feira contra a equipe da Chapecoense, exatamente. E hoje teremos em campo a equipe do Goiás contra aí a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E para começar aí o nosso RV Esportes dessa segunda-feira, vamos falar de Vila Nova. Aliás, vamos falar dos resultados de forma geral da Série B. Coloca, por favor, os resultados, ô Givaldo, porque o Givaldo já colocou na tela aqui os jogos, né, da Série B, porque o Atlético enfrentou a equipe do Volta Redonda e finalmente, né, conseguiu sua primeira vitória. Ele, que era o último colocado, conseguiu vencer a equipe do Volta Redonda. Aliás, um jogo que marcou aí o confronto entre as duas equipes que subiram aí da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. Então, Atlético lá da cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, 2, Volta Redonda 1. Tivemos aí o empate, né? O empate do Dragão, do Atlético Goianiense contra a equipe do Amazonas, jogando lá na cidade de Manaus. E o Paysandu, que foi campeão aqui semana passada em cima do Goiás, vencendo o Goiás aí nos pênaltis na decisão da Copa Verde, empatou em casa contra a equipe do CRB de Alagoas, 1-1, e a equipe do Cuiabá, hein? Cuiabá vem bem, hein? Cuiabá vem bem no campeonato. Cuiabá parece que vai se recuperar e quer voltar à Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Venceu em casa aí a equipe da Ferroviária de Araraquara, lá da cidade de São Paulo. Portanto, esses aí os resultados aí da Série B do Campeonato Brasileiro, e aí teremos também rodada hoje da Série B. Mas agora vamos falar de Vila Nova, porque o Vila Nova venceu por 1-0, exatamente, vitória do Tigrão Vila! O Vila venceu aí a equipe da Chapecoense. O Vila vem bem aos trancos e barrancos, vai vencendo por 1-0, 1-0. O que importa é a vitória. Se é 1-0, 2-1, 3-2, não importa. E o Vila jogando no Oba, 2 jogos, 2 vitórias, né? O Vila que voltou a jogar no seu campo. O Oba, né? Para quem não conhece, fica no setor universitário lá na cidade de Goiânia. Um caldeirão lá no Caldeirão Vila Novense. Então, Vila 1, Chapecoense 0. Adversário difícil, hein? Adversário, inclusive, que também tenta voltar à Série A, um adversário tradicional, né? Cascudo aí da Série B, a Chapecoense lá da cidade de Chapecó. E vamos para o gol do Vila, vamos colocar então, Givaldo, o gol do Vila está aí, o Givaldo colocou na tela o gol do Vila Nova contra a equipe da Chapecoense aí, o gol trabalhado, né? E aí o Facundo Labandeira, exatamente, o Facundo Labandeira fazendo o gol da equipe do Vila Nova. Portanto, Vila Nova 1, Chapecoense 0. Esse foi o resultado, então, do jogo do Vila na sexta-feira à noite. Esse jogo aconteceu na sexta-feira e o Vila Nova conseguiu essa importante vitória. Inclusive, o Vila Nova agora com essa vitória está entre os 4 primeiros colocados, ou seja, é o objetivo do Vila, ficar aí entre os 4 primeiros colocados. Aliás, é o objetivo também do Goiás e também do Atlético Goianiense, mas nós acreditamos que ao menos um desses goianos estarão o ano que vem na Série A. Tomara que ninguém passe vergonha nos goianos e fique disputando aí possibilidade de Série C e sim possibilidade de subir. Esperamos que tenhamos ao menos um representante goiano na Série A do ano que vem. Quem sabe os 3 ou até mesmo 2, não sabemos. Vamos ver no decorrer do Campeonato Brasileiro da Série B o que vai acontecer. Mas o importante é que o Vila
está entre os 3, é o melhor colocado nesse momento com suas vitórias. Aquelas vitórias magras, né? Mas o importante é a vitória. Não tem nada de golear, se der para golear, tudo bem, é claro, para o bom espetáculo. Mas o importante é a vitória e que o Vila siga esse caminho aí da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. E agora a Tatiele tem um recado aí para nós, diretamente lá da Navesa GWM. Coloca o recado da Tatiele, por favor, Givaldo. Agora eu tenho um super recado para você. A GWM Navesa Rio Verde chegou para trazer mais tecnologia, conforto e design para você. São carros híbridos e elétricos. Este é o Hora 3. Um carro totalmente elétrico, disponível nas versões Spin e GT, que combinam estilo e design inovador. Este outro é o Raval 6, o melhor híbrido do mercado, um carro verdadeiramente espetacular. Venha conhecer a GWM Navesa Rio Verde, que fica na Marcha para Oeste, número 425, no Parque Bandeirantes. Agende o seu test drive. O telefone é o 64 3051 5284. E olha só, na compra do seu novo GWM, você tem uma super valorização do seu usado. E o Wallbox é grátis. GWM Navesa Rio Verde, a concessionária do seu novo carro híbrido ou elétrico. Tá aí o recado da Tatiele, diretamente lá da Navesa GWM, a sua melhor opção em veículos híbridos e elétricos aqui para a cidade de Rio Verde. E agora nós vamos continuar falando de Série B e continuar falando de time goiano, porque o Atlético Goianiense enfrentou a equipe do Amazonas lá na cidade de Manaus e empatou o jogo por 1-1. O Givaldo tem os gols aí na tela para você, tá aí o resultado, até... Mas se tratando de Amazonas, que é um dos últimos colocados, para mim o Atlético Goianiense ainda não se encontrou. E aí o Givaldo já colocando na tela aí os gols, aliás, um golaço, hein? Um golaço do Marcelinho aí no primeiro tempo, golaço tirando do goleiro. Normalmente aí eu faço esses gols na pelada, mas realmente aí a equipe do Amazonas foi à luta, e aí conseguiu através de pênalti. O Luan Silva empatou quase ali no final do jogo. Atlético Goianiense 1, Amazonas 0. O jogo que não foi lá na Arena Amazonas não, foi em outro estádio lá na cidade de Manaus. Mas o detalhe é que realmente o Atlético Goianiense deixou escapar. Para mim, deixou escapar a vitória. Vencia o jogo, né? Essa mania de recuar, de ficar um time mais defensivo depois que faz o primeiro gol, aí faz com que o adversário vai para cima e com certeza é pressão o tempo todo, principalmente porque joga em casa. Então, o técnico Cláudio Tencati até reclamou sobre isso, que o time recuou muito, mas a culpa é dele. E se ele colocou o time para recuar, então não tem que ficar falando que o time recuou, né? Acredito que é provável, né, que tenha sido aí uma estratégia que o treinador usou, porque são treinadores que realmente eles têm muito isso, né, de realmente trazer o time para trás quando está vencendo. Isso não é legal, tá? Isso não é legal para o futebol, isso não é legal para quem está vendo. E você, quando você recua o time, você acaba chamando o adversário para cima e acaba realmente sofrendo pressão e não dá outra, né? Acaba sofrendo gol de empate. O Atlético deixou de escapar aí 2 pontos, mas de qualquer forma o jogo foi fora de casa, então vamos dar um desconto porque o jogo foi fora de casa aí contra a equipe do Amazonas, que não vem bem no campeonato, e o Atlético conseguiu então trazer um ponto lá da cidade de Manaus para esse jogo, neste jogo aí contra a equipe do Amazonas. E agora também vamos falar de um outro goiano, que é o Goiás, que joga hoje, exatamente o Goiás joga hoje, né? O Goiás enfrenta a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo que acontece às 19h30 lá na cidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Então o Goiás enfrentando então a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Goiás ainda não convenceu ainda não, tá? O treinador Wagner Mancini veio substituir aí o Jair Ventura, mas o Goiás ainda não convenceu. O Goiás tem que vencer um jogo fora de casa, tem que vencer esse jogo fora de casa. Perdeu a Copa Verde, está ferido aí, né? Seu torcedor ferido com essa derrota na Copa Verde, perdeu o título, perdeu a vaga da Copa do Brasil de 2026 com o estádio lotado, Serra Dourada lotado. E agora tem aí
o Campeonato Brasileiro da Série B para poder se recuperar e tentar subir para a Série A, porque se o Goiás não subir esse ano, a estrutura, tudo que o Goiás tem, com certeza não vai adiantar, isso na opinião do seu torcedor, já que o Goiás, inclusive, já faz tempo que não revela jogadores aí para o próprio Goiás, né? Jogadores da base não estão sendo revelados também ali no Goiás, então a torcida está na bronca e o Goiás, então, enfrentando fora de casa a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, lá na cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. E agora eu tenho uma grande oportunidade para você, exatamente. Quer aproveitar esse feriado? Você que vai lá para a cidade de Caldas Novas, a oportunidade está em curtir o seu final de semana lá no Hotel Morada do Sol, na cidade de Caldas Novas. Vá com a sua família. O Hotel Morada do Sol conta com uma estrutura diferenciada, valores diferenciados, inclusive para nós moradores aqui da cidade de Rio Verde. Então, é só você apontar agora, aponte agora, ó. Nós vamos dar um tempinho, inclusive, aqui, ó, para você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela aqui do RV Esportes e você vai aproveitar a super promoção, vai aproveitar esse feriado, né? Muitos vão emendar o feriado aí na sexta-feira, então aproveite, porque no Hotel Morada do Sol, lá na cidade de Caldas Novas, você entrando lá e confirmando que é aqui da cidade de Rio Verde, você vai ter sim um preço diferenciado. Você vai ter lá, são pacotes especiais, são apartamentos diferenciados e, inclusive, a Carol Guimarães tem um recado para você, falando diretamente de lá, do Hotel Morada do Sol. Coloca o recado da Carol Guimarães aí, por favor. Caldas Novas é a maior estância hidrotermal do mundo e um dos destinos mais visitados do Brasil. E eu tenho certeza que você que é de Rio Verde também quer viver toda essa experiência com a sua família. Experiência de verdade é se hospedar no Hotel Morada do Sol, em Caldas Novas. Se hospedando conosco, você vai estar bem localizado no centro da cidade e com muito conforto e acolhimento. Além, é claro, de ganhar descontos incríveis para curtir e conhecer o Hot Park e a Lagoa Ecopraia. Então não perca tempo, faça sua reserva agora escaneando o QR Code que está na tela ou através do nosso site e WhatsApp que está aparecendo para você. Te espero em Caldas Novas. Tá aí o recado da Carol Guimarães falando diretamente de lá, hein? Do Hotel Morada do Sol, na cidade de Caldas Novas. Então, aproveite esse final de semana, você que quer ir curtir aí o seu final de semana, o seu feriado lá na cidade de Caldas Novas, é só aproveitar então, aponte agora aí a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui e faça a sua reserva. Orce lá, não sei quantas pessoas você vai levar da sua família, mas você com certeza será muito bem atendido e você vai gostar muito lá do Hotel Morada do Sol. Você faz a opção com café da manhã, aliás, café da manhã é sagrado, lá tem quando você faz a reserva. Então você faz a opção só pelo jantar ou pensão completa ali com café da manhã, almoço e janta ou de repente só almoço. Mas o importante é que você vá com a sua família, aproveite esse final de semana aí lá no Hotel Morada do Sol, na cidade de Caldas Novas. Então aponte a câmera do seu celular agora aqui para o QR Code que aparece e aí você vai aproveitar então esse final de semana lá na cidade de Caldas Novas. Agora nós vamos para um breve apoio cultural, mas daqui a pouco nós vamos falar de Série A. Então, até daqui a pouco aqui com mais RV Esportes. Você dirigindo o futuro. Na GWM Navesa você encontra os veículos elétricos e híbridos mais desejados do Brasil. Raval, o SUV Premium híbrido com taxa zero e a pronta entrega a partir de 216 mil. Ou Hora 03, o 100% elétrico da GWM a partir de 150 mil com 15 mil reais de bônus somente este mês. Garanta o seu GWM a pronta entrega com valorização no usado, taxa zero e wallbox grátis. GWM Navesa, Hello Tomorrow. A força do agronegócio e da construção pesada no Brasil passa por tecnologia, robustez e confiança. E quem entende disso é a Tractorbel Equipamentos, referência nacional em máquinas de alta performance. Atendimento próximo, suporte rápido, peças com agilidade e equipe especializada. Tudo para o máximo desempenho. Tractorbel Equipamentos, potência, confiança e resultado. A força que movimenta o agro e a construção do Brasil.
Conheça a Nelore Kids, a maior brinquedoteca da região, feita para a alegria dos pequenos. Traga a criançada para se divertir enquanto você aproveita o melhor da Nelore Steakhouse. Nelore Kids, diversão garantida para toda a família. Rio Verde está unida no combate ao mosquito da dengue. Desde o início do ano, um grande mutirão de limpeza está sendo realizado para eliminar os focos do Aedes aegypti. Nos 4 cantos da cidade, tem equipes limpando lotes, caminhões retirando lixo descartado de forma incorreta e várias equipes na roçagem. A Secretaria de Saúde também está nas ruas, visitando casas, conversando com moradores e conscientizando estudantes nas escolas sobre a importância da prevenção. Eu faço a minha parte aqui em casa. Se todo mundo fizer a sua parte, nós vamos conseguir vencer esse mosquito. Ver essas pessoas trabalhando para a nossa saúde é muito gratificante. Isso quer dizer que a prefeitura está se importando com a saúde da gente. Isso é muito bom. A gente vê o empenho da prefeitura. Tem gente trabalhando em todo canto da cidade e isso ajuda muito no combate à dengue. Mantenha seu quintal limpo e sem água parada. Juntos venceremos a dengue. Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. Secretaria Municipal de Saúde. Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina da UniRV. Sonhos e futuros são construídos aqui. Acesse unirvconecta.com.br e faça suas inscrições com nota no Enem e para as provas presenciais. Você pode se inscrever nas 2 modalidades para os campos de Rio Verde, Aparecida, Goianésia, Formosa e Lusiânia. Provas presenciais somente em Rio Verde. UniRV, o futuro se faz aqui. Bem-vindo à Academia Boa Forma, o lugar onde vamos ajudar você a melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Aqui nós temos opções incríveis para todos os gostos e níveis de condicionamento físico. Se você busca desafios, venha experimentar a nossa metodologia. São treinos de mobilidade, força, ginástica e muito condicionamento, garantindo resultados rápidos e eficientes. Se a dança é sua paixão, nossas aulas de ritmo são perfeitas para você. Mova com as melhores músicas e queima calorias de uma forma super divertida. Venha pra cá. Para os pequenos oferecemos o Karate Kids. Além de aprender autodefesas, as crianças desenvolvem disciplina, respeito e confiança. Tudo isso em um ambiente acolhedor e divertido. Comece com o nosso circuito funcional, um treino dinâmico que combina força, resistência e agilidade. Vem experimentar um treino que desafia o seu corpo, sua mente, enquanto você se diverte. E claro, não poderia faltar a nossa área de musculação, com uma grande variedade de equipamentos e profissionais dedicados, capacitados. Além disso, nós montamos um plano de treinamento que vai atender às suas necessidades. Venha conhecer a Academia Boa Forma e dê o seu primeiro passo em direção à sua melhor versão. E não se esqueça, aqui o seu bem-estar é nossa prioridade. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as nossas novidades. Estamos ansiosos para te ver aqui. Boa Forma Academia! Unindo a força do jornalismo, inovação e tecnologia, levamos informação a todo lugar, a um clique da população. Portal com a cara de Goiás. Rio Verde se transformou em um grande canteiro de obras. E isso só foi possível graças ao IPTU que você paga. Com ele, nossa cidade ganha mais infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida para todos. O IPTU 2025 já está disponível. Os carnês estão sendo entregues, mas você também pode acessar sua guia pelo site da Prefeitura. E tem mais! Quem pagar até 30 de abril ganha 20% de desconto. É economia para você e mais investimentos em nossa cidade. Acesse rioverde.go.gov.br. Pague seu IPTU para que Rio Verde continue a crescer ainda mais. Prefeitura de Rio Verde. O trabalho continua. Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina da UniRV. Sonhos e futuros são construídos aqui. Acesse unirvconecta.com.br e faça suas inscrições com nota no Enem e para as provas presenciais. Você pode se inscrever nas 2 modalidades para os campos de Rio Verde, Aparecida, Goianésia, Formosa e Lusiânia. Provas presenciais somente em Rio Verde. UniRV, o futuro se faz aqui.
A força do agronegócio e da construção pesada no Brasil passa por tecnologia, robustez e confiança. E quem entende disso é a Tractor Bell Equipamentos, referência nacional em máquinas de alta performance. Atendimento próximo, suporte rápido, peças com agilidade e equipe especializada. Tudo para o máximo desempenho. Tractor Bell Equipamentos. Potência, confiança e resultado. A força que movimenta o agro e a construção do Brasil. De volta aqui com o seu RV Esportes e agora para falarmos de Série A. Em Série A nós vamos colocar aí na tela, o Givaldo vai colocar os resultados dos jogos da Série A, porque teve goleada, hein? Teve goleada em Clássico Brasileiro, o principal Clássico Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos falar na tela porque o Inter venceu a equipe do Juventude no clássico local, lá na capital contra o interior. Aí a equipe do Inter venceu por 3-1 a equipe do Juventude. Também no sábado, o Mirassol empatou em casa contra a equipe do Atlético Mineiro, Hulk bravo, né? Aquela coisa toda. E aí o jogo ficou, foi um jogo movimentado de 4 gols, 2-2 Mirassol e Atlético Mineiro. O Ceará, jogando em casa, empatou com a equipe do São Paulo. O Sport do Recife também jogando em casa no clássico nordestino aí, Recife contra Ceará. Empataram em 0-0. O Botafogo, a estrela solitária, o último campeão brasileiro, o campeão brasileiro atual, né? Aliás, o Botafogo venceu em casa a equipe do Renato Gaúcho por 2-0. Botafogo 2 lá no Newton Santos, no Engenhão, um belo estádio lá no bairro Engenho de Dentro. O Botafogo venceu então a equipe do Fluminense por 2-0. E no domingo, Givaldo, no domingo, o Flamengo, o Mengão de Arrascaeta e companhia venceu a equipe do Corinthians por 4-0, exatamente, Givaldo, 4-0 aí, o Flamengo venceu o Corinthians para não deixar dúvidas, hein, para não deixar dúvidas que o Flamengo atualmente está melhor do que a equipe do Corinthians. O Palmeiras decepcionou, zebra, né, zebra em casa, já que o Palmeiras perdeu em casa por 1-0 aí, perdeu para a equipe do Bahia, o Bahia de manhã em Paí, então, vencendo fora de casa, resultado surpreendente, venceu o Palmeiras por 1-0. Esse foi o jogo que aconteceu lá no Allianz Parque, hein? Não foi na Arena Barueri, não. Foi lá no Allianz Parque, Bahia 1, Palmeiras 0. E no domingo tivemos aí a derrota do Vasco da Gama, que deu aí foi a despedida, né, do treinador do Vasco, já que o Vasco já está tentando aí, inclusive o seu novo treinador pode ser que seja o Fernando Diniz, que é a preferência do Pedrinho, e aí o Vasco perdeu para a equipe do Cruzeiro por 1-0 e o Carille deu adeus aí à equipe do Vasco da Gama. O Vitória empatou em casa contra a equipe do Grêmio 1-1 lá no Barradão, lá na cidade de Salvador, na Bahia. O Santos do Neymar perdeu em casa lá para a equipe do Bragantino por 2-1, jogo que aconteceu lá no Canal 5, no bairro de Santos, lá na Vila Belmiro. Então, o Santos perdeu aí o seu jogo em casa para a equipe do Bragantino por 2-1. Então, esses foram os resultados então, do Campeonato Brasileiro da Série A nesse final de semana. Destacar aí, né, a vitória acachapante aí da equipe do Flamengo em cima do Corinthians, né? Corinthians que aí tem um novo treinador que é o Dorival Júnior, mas o Corinthians perdeu lá no Maracanã por 4-0 para a equipe do Corinthians. Agora vamos falar também de Série C do Campeonato Brasileiro, porque Série C tivemos rodada aí, viu? Tivemos rodada, o Londrina empatou com a equipe do Maringá, 1-1, Confiança perdeu aí para a equipe, para a tradicionalíssima, a Macaca, né? A Ponte Preta, Confiança perdeu em casa por 2-1. A equipe do Retrô do Pernambuco, atual campeão, que foi campeão da Série D em cima do Anaçu no ano passado, venceu o Figueirense em casa. Esse Retrô tá bem, hein? Esse Retrô eliminou o Atlético Goianiense aqui na Copa do Brasil, está classificado na Copa do Brasil, atual campeão da Série D. Então venceu em casa a equipe do Figueirense 2-1. O CSA de Alagoas venceu o Náutico, né, no clássico nordestino, em CSA 2, Náutico 1. O Itabaiana perdeu em casa para a equipe do São Bernardo, uma boa equipe do São Bernardo lá de São Paulo. O Ituano venceu aí por 3-1 o Tombense. O Botafogo da Paraíba, né, que tem o técnico Antônio Carlos Zago como seu treinador, empatou em casa contra a equipe do ABC de Natal. O Brusque venceu aí
a equipe do Ipiranga por 1-0. Esse aí foram alguns, tem mais resultados, desde igual, Série C são só esses resultados aí. Então, essa foi a rodada então, da Série C, do Campeonato Brasileiro da Série C, que está rolando aí, inclusive com jogos hoje também, tá? Hoje teremos jogos, inclusive o nosso representante está aí. O Anápolis enfrenta a equipe do Floresta, né? Anápolis e Floresta, esse é o jogo de hoje às 19h30. E o Caxias, lá do Rio Grande do Sul, enfrenta o tradicional Guarani. Guarani que está na Série C, mas já foi até campeão brasileiro em 78. O Guarani foi campeão brasileiro, portanto, esses são os jogos da Série C de hoje. E também tivemos rodada esse final de semana da Série D. Aí é jogo pra caramba. Vamos colocar aqui alguns dos jogos, porque tem time goiano, né? Temos representantes goianos. O Barcelona da Bahia jogou com a equipe do Lagarto, empatou 2-2. A Aparecidense empatou em casa, péssimo resultado para a Aparecidense, 0-0. Então a Aparecidense é um dos nossos representantes aí da Série D. Nova Iguaçu perdeu em casa por 2-1 para o Água Santa. Sampaio Correia do Maranhão venceu em casa a equipe do Parnaíba. Ceilândia venceu o Goiânia. Goiânia, o Galo caiu para a Série B do Campeonato Goiano, para a segunda divisão. Perdeu lá na cidade de Ceilândia por 1-0. Tivemos também o Rio Branco vencendo o Boa Vista 2-0. O Manaus venceu o Maitá 4-0. Altos 1-1 contra a equipe do Tocantinópolis. O Maracanã lá do Ceará empatou em casa contra a equipe do Maranhão. A Portuguesa venceu em casa a equipe do Maricá. E também tivemos o jogo do Ferroviário lá de São Paulo contra a equipe de Santa Cruz. Santa Cruz é de Natal, não é de Recife não. 3-1 Ferroviário em cima aí do Santa Cruz. O Goiatuba venceu fora de casa e venceu bem a equipe do Cascavel, tá? O Goiatuba venceu, goleou a equipe do Cascavel. O União empatou com o Penedense. O Porto Velho perdeu para o Capital 1-0. O Pouso Alegre empatou contra a equipe do Porto Vitória. Inter de Limeira 1, Uberlândia 0. Uberlândia tentando aí uma boa campanha, mas perdeu fora de casa para o Inter de Limeira. Aliás, é um adversário difícil essa Inter de Limeira, viu? O Luverdense enfrentou o Goianese e venceu 1-0. E o Asa acabou jogando aí, vencendo em casa por 4-2 a equipe do Jaquié. E também tivemos o jogo do Gás, perdendo em casa por 2-1, né, para a equipe do Manauara Esporte Clube, 2-1. Portanto, esses foram alguns dos resultados da Série D, e os times goianos estão mal na Série D. Tá? A Aparecidense somente empatou, Goiânia perdeu, Goianésia perdeu, salvou aí o Goiatuba, que venceu fora de casa a equipe do Cascavel e venceu por goleada. Então o Goiatuba acabou salvando aí os goianos na Série D. Então, lembrando que hoje teremos 2 goianos em campo, tá? O Goiás na Série B contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, e também o Anápolis também jogando hoje. Portanto, 2 goianos aí, um na Série B e outro na Série C. O Anápolis enfrenta a equipe do Floresta e o Goiás enfrentando então a equipe do Botafogo fora de casa. Lembrando que nós aqui da TV Rio Verde estaremos transmitindo a partir do mês de maio a divisão de acesso, tá? Divisão de acesso, o Campeonato Goiano da segunda divisão, que tem a participação do Verdão, do nosso Rio Verde. Começa a partir do dia 21 de maio, a primeira rodada, inclusive, o Rio Verde enfrenta a equipe do Iporá, a abertura do Campeonato Goiano da segunda divisão, e você vai ver ao menos um jogo por semana aqui com transmissão ao vivo aqui pela sua TV Rio Verde, TBC TV Rio Verde. Então, estaremos transmitindo aí para toda a cidade de Rio Verde o Campeonato Goiano da segunda divisão, e ao longo desse mês e já no início do mês de maio estaremos intensificando as informações sobre a preparação das equipes que irão disputar aí a segunda divisão, que tem Anapolina, tem Morrinhos, tem Grêmio Anápolis, tem Iporá, tem Trindade, tem o nosso Rio Verde. Então o campeonato com certeza vai ser muito bom. Esperamos que tenhamos o Rio Verde na final do Campeonato Goiano da divisão de acesso, que começa a partir do dia 21 de maio e se encerra no início de agosto, no dia 3 de agosto, é o encerramento com a final. E
Queira Deus, com a presença do nosso Rio Verde aí na final do Campeonato Goiano da 2ª Divisão e que tenhamos então Rio Verde na 1ª Divisão do ano que vem. E com essa notícia de Campeonato Goiano de Divisão de Acesso, encerramos o nosso RV Esporte de hoje, mas amanhã, terça-feira, tem mais, hein? A partir de 12h30, então, mais um RV Esportes aqui pela sua TV Rio Verde, canal 3.2 para toda a cidade de Rio Verde. Então, até amanhã com mais RV Esportes.